Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Mato Grosso. Esta é a disciplina de Metodologia no Ensino de Química, aula de número 13 da sexta semana. Na semana passada, nós iniciamos discutindo algumas questões relacionadas aos termos de cotidiano e contextualização. Nós retratamos essa discussão por quê? Porque se você entrevistar ou perguntar para qualquer professor, inclusive os professores nas salas que vocês estão fazendo estágio, eles vão dizer para vocês que o mais importante no ensino de química, porque está de acordo com a própria legislação vigente, seria proporcionar um ensino contextualizado, que dialogue com o cotidiano, levando em consideração os conhecimentos prévios, mas que também se faça uma abordagem da história da ciência para entender como a ciência é feita. E também utilizando como recurso a experimentação ou as atividades práticas. Essa é quase que um mantra, de tanto repetir, de tanto ouvir, eles acabam reproduzindo isso. E às vezes é muito fácil memorizar e reproduzir esse discurso do que de fato pensar e problematizar o que querem dizer essas coisas, o que está por trás disso ou qual a maneira de levar isso na prática na sala de aula. Apesar de todo mundo reconhecer a importância da contextualização, de trabalhar questões do cotidiano no ensino de química, quando você observa a sala de aula, isso ainda é muito incipiente, algumas vezes muito superficial as abordagens com que são desenvolvidas essas atividades. E dentro desse conjunto que nós vamos começar a problematizar nessa aula, nessa semana. Nós temos uma outra questão que seria então a história, a filosofia, e aí já chama atenção aqui também para vocês a questão da sociologia no ensino de química. Ou seja, como é que a gente pode articular de fato questões da história, da filosofia, da sociologia, da ciência ou da química nas nossas atividades de ensino na sala de aula no dia a dia? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro slide, que vem trazendo uma discussão feita pelo pesquisador Michael Matthews, que tem muita produção a respeito da história e da filosofia da ciência. Ele vai tentar explicar um pouco o descompasso que tem dessas questões do entendimento da própria ciência, ou da natureza dela, ou do desenvolvimento histórico dela, porque ele vai dizer que a própria história e filosofia da ciência foram desenvolvidas meio que apartadas do próprio desenvolvimento do ensino e da ciência propriamente dita. A hipótese dele é que se essas coisas tivessem sido desenvolvidas conjuntamente, talvez esses problemas não aparecessem. Isso talvez faça sentido. Quando você pega vários currículos de formação de professores, e na maior parte desses currículos, essas questões, às vezes aparece uma disciplina de história e filosofia da ciência, mas em muitos cursos isso nem aparece ainda. Ou dizem que essas questões precisam ser abordadas transversalmente ao longo de todas as disciplinas, o que de fato nunca acontece. É muito difícil alguém fazer esse tipo de abordagem. Aliado a isso, um outro problema que a gente tem para fazer essa inserção da história, da filosofia, da sociologia, da ciência, ou da química no ensino, é a questão dos materiais didáticos que estão disponíveis para trabalhar esses conteúdos, ou essas abordagens, ou essas temáticas. Então, conciliando a formação do professor lacunar, ou deficiente, ou incipiente, sobre essa temática, a dificuldade do acesso a esse tipo de recurso, isso só vai fazer com que essas temáticas não sejam de fato inseridas no ensino. Então, nós vamos ver aqui uma série de citações de vários pesquisadores que vão tentar mostrar qual a relevância de se fazer essa inserção e essa abordagem. Aqui nós temos essa discussão falando da segregação de ensinar ciência sem mostrar o desenvolvimento histórico e filosófico dela. Isso vai redundar na situação em que muitos conteúdos científicos, muitos conteúdos conceituais são apresentados e não se articula com outras questões.
Nós temos aqui um outro enxerto de uma pesquisa que foi feita, também relacionado ao Matthews. Ele tentou mostrar uma hipótese de qual é o problema ou por que ocasionou esse tipo de situação, e agora ele vai tentar mostrar do porquê isso é importante. Ele vai usar como principal argumento essa questão aqui, que utilizar ou inserir questões de história e de filosofia da ciência ou da química, no nosso caso específico, ela vai ajudar a humanizar essa ciência e a aproximar do interesse que as pessoas têm por questões pessoais, éticas, culturais, políticas. Com isso, vai fazer com que essas aulas possam ser mais desafiadoras e mais reflexivas. E elas também vão contribuir para o entendimento mais integral do conteúdo científico. E ele está chamando de matéria científica. E dessa forma vai melhorar a formação desses professores e melhorar a produção e elaboração dos materiais didáticos que vão ser utilizados para situações de ensino na sala de aula. Ou seja, o que ele está tentando trazer é a importância de se humanizar a produção dessa ciência. Por quê? Nós já discutimos também em algumas semanas anteriores como esses produtos da mídia acabam, de certa forma, veiculando uma imagem deformada ou não adequada do que é o cientista, do que é fazer ciência e da vida desse cientista. Isso acaba sendo uma concepção muito forte, acaba ficando uma concepção cristalizada muito arraigada. E é difícil você desconstruir isso. Então, precisa desenvolver determinadas situações ou atividades intencionais de ensino para desconstruir essa concepção e proporcionar com que esse aluno pense de uma outra forma e conheça a ciência como de fato deveria ter sido ensinada. Se essas questões não forem discutidas e elaboradas ou problematizadas em sala de aula, ele pode passar por todo esse período de estudo dele na educação básica e sair ali ainda com essa visão distorcida e não adequada da ciência. Então, o que alguns pesquisadores vão chamar a atenção é que é possível sim você introduzir essas questões na sala de aula. Durante o desenvolvimento dessa produção de conhecimento, você tinha diferentes cientistas ou diferentes proposições para explicar o mesmo fenômeno. Então, você vai mostrar que essa ciência não é linear, ou seja, não é meramente acumulativa. Cada um foi produzindo um pouquinho e ajuntou tudo, ou alguém teve um insight maravilhoso e descobriu algo que estava para ser revelado. Um dos episódios que, na área da ciência, contribuiu muito para essa visão é o episódio das leis de Newton, quando ele estava lá embaixo da árvore e aí caiu em cima dele a maçã. E aí ele teve, um insight, e aí ele propôs toda uma teoria por trás disso. Então veja, dessa forma como isso é abordado, retratado, reproduzido, você mostra que depende exclusivamente de uma pessoa, em um momento muito único da vida dela, que ela vai ter esse estalo, como se isso não fosse uma construção histórica, como se isso não fosse uma construção social e por disputas, inclusive. Porque quando eles vão chamar a atenção de você trazer episódios onde houve disputa por cientistas tentando explicar determinados fenômenos, ele começa a perceber que isso tem um aspecto humano, que isso tem outras implicações e outros interesses sociais, econômicos inclusive, para poder pensar a respeito disso. A gente já citou também a utilização de recursos como filme, por exemplo, onde nós podemos trazer e resgatar essas situações, que grandes desenvolvimentos que a gente teve na área da ciência estão atreladas à atrocidade de guerra, por exemplo, na construção de bomba atômica. Ou seja, você consegue mobilizar os cientistas para um período muito curto, produzir uma arma de destruição em massa. E como é que você não consegue, então, reunir todos esses cientistas para produzir soluções que resolvam problemas sociais? Por isso, a ideia de relacionar também sociologia, que são esses aspectos que estão por trás disso. E aí, o que ele vai chamar a atenção desses autores
ou nos próprios documentos, é a importância, a necessidade de uma visão crítica da ciência. Então, não pensar em tudo isso, não pensar que tudo isso foi mera acumulação, ou alguém que teve um insight, ou isso é restrito para pessoas muito geniais ou muito privilegiadas. Senão ele vai ter a ideia de que tudo aquilo que está no livro, nos conteúdos, porque é o recurso que está apresentado para ele, que tem acesso mais fácil, todo aquele conhecimento já está finalizado, já está terminado. Dessa forma, você também pode proporcionar a ele algumas situações nas quais ele vai perceber e você vai problematizar que é, em um determinado período histórico, uma interpretação ou uma teoria para explicar aquilo que prevalecia e depois de um determinado tempo ele já não faz parte, porque tem todo um processo de negociação da comunidade de aceitar essa teoria. Então, quando se é trabalhado, por exemplo, a questão dos modelos atômicos, é quase que um desfile de representações para dizer cada período, cada ano e cada cientista que colaborou com aquilo. E ele acaba associando a teoria de Dalton, a teoria de Schrödinger, para poder explicar isso. Mas ele ignora que teve todo um trabalho de outras pessoas por trás disso. E aí você vai conseguir fazer com que ele tenha uma posição de fato mais questionadora. E passa a questionar, inclusive, as autoridades que estão disponibilizando esses conteúdos. Ou seja, ele vai ter uma outra visão e perceber que tudo aquilo que está sendo apresentado para ele está em amplo processo de reconstrução e de desconstrução. E que ele pode também estudar isso e proporcionar mudanças. Obviamente que não é isso que ele vai fazer lá na sala de aula, nessa ciência escolar. Mas ele começa a se apropriar desse discurso, desse linguajar, que tem suas características próprias. E elas também vão chamar a atenção que, em função de pesquisas e estudos que eles já realizaram, os alunos são capazes de reconhecer a ruptura de um modelo que antes era aceito para um novo modelo sem que fique uma lacuna. Então, é possível fazer esse trabalho de se aproximar e mostrar o que se utiliza e o que se utiliza agora em relação aos conceitos que estão disponibilizados sem correr o risco, porque alguns autores vão criticar isso, de que é difícil para o aluno perceber a maneira com que se pensava e a maneira como se pensa hoje. Mas a ideia aqui é exatamente levar para o contexto histórico-social daquele momento para entender o que se tinha à disposição de conhecimento. Caso contrário, vai prevalecer uma visão meio anedótica, ou seja, olha como é que eles não eram inteligentes, não tinham percebido para essas questões. O ponto crucial aqui é, naquele determinado contexto histórico, naquele determinado contexto social, o que se tinha à disposição de conhecimento científico, de dispositivos e equipamentos, inclusive, para fazer essas investigações, é que aquilo fazia sentido. Ou seja, não é simplesmente romper. Então, aqui, o que eles estão chamando a atenção é exatamente nesse aspecto. Trazer essas situações para que a gente possa criar contextos no quais eles vão perceber que isso é uma construção humana, que isso é feito através de negociações, que existem disputas e interesse por trás disso tudo e que isso não é linear. Ou seja, isso vem tijolinho por tijolinho, às vezes tem um salto muito grande em função de alguma nova teoria, de alguma nova proposição. Agora, a despeito de todo esse discurso que chama atenção para a importância de inserir história, filosofia e sociologia da ciência, a própria legislação já chama atenção para esses aspectos, a gente vai voltar lá no início da minha fala, nessa aula, que já sinalizava para alguns problemas que acabam dificultando a inserção dessas questões na sala de aula. Primeiro, é a formação desse professor. Até que ponto a formação nele possibilita para que ele consiga elaborar e proporcionar, ou mesmo se apropriar,
de um determinado material que foi produzido e elaborado para se utilizar dentro dessa abordagem. Em segundo lugar, veria exatamente essa questão. Bom, o professor, com uma jornada extensiva de hora na sala de aula, que momento ele vai ter para produzir esse material? Ele poderia se apropriar de material já disponibilizados. Então, a dificuldade que se encontra é ter esses materiais disponíveis e uma introdução para essas questões para poder trazê-las para a sala de aula. Mas isso a gente vai discutir na próxima aula, trazendo, nesse caso, uma proposta didática para inserir, para que vocês possam perceber que não é algo tão extraordinário, que é possível também o professor produzir esse tipo de material. Então, dá uma olhadinha lá no material que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem e a gente continua essa discussão agora com uma situação mais concreta, para que nós possamos aprofundar esse entendimento dessas questões de inserção da história, filosofia, sociologia no ensino de química. E aí, então, nós nos vemos na próxima videoaula.